Cheguei! Pode distribuir lucro mesmo tendo dívidas? Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte do regime do Simples Nacional? Vamos lá. Primeiro, aplicando a legislação tributária, que é a Lei Complementar 123, no seu artigo 14, caput, parágrafo 1º e 2º. A empresa Simples Nacional, o regime do Simples Nacional se divide assim. De um lado está a empresa e do outro o seu dono, o sócio. Então, a empresa é uma pessoa jurídica, no caso das sociedades, ou equiparada à pessoa jurídica, que é o caso do empresário individual. E do outro lado, a pessoa física. Tem também sócio, pessoa jurídica, mas aqui interessa é o sócio, pessoa física, para fins de declaração. Sócio ou titular da empresa individual, certinho? Bom, primeiro então, a pessoa jurídica ou ela equiparada pelo seu CNPJ está obrigada a declarar da seguinte forma. Obrigada, hein? Encerrou o ano calendário 2023, deve preencher a DEFIS e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de março de 2024. E quanto à escrituração, a legislação tributária não exige que a microempresa e empresa de pequeno porte, que são tão pequenos, prestar conta por meio de uma contabilidade, mesmo porque o tributo do Simples Nacional não é calculado sobre a contabilidade, mas sobre a receita bruta. Por isso, ela exige uma escrituração apenas do livro caixa. Nem exige a transmissão desse livro, é só guardar e deixar à disposição do fisco quando for chamado. E no livro caixa basta escriturar todas as entradas e saídas financeiras, inclusive da movimentação bancária. Fazendo isto, como se distribui lucro se o fisco não exige uma contabilidade? Então ele diz, nesse caso, basta pegar a receita bruta anual, que é a receita da atividade fim, aplicar o percentual de lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249, que, por exemplo, revenda de combustível, 1,6%, venda de mercadorias, 8%, prestação de serviço em geral, 32%, e tem outros percentuais também. Pronto, encontrei o lucro presumido. Presumir é estimar. Se o fisco não está exigindo uma contabilidade, está permitindo que estime esse lucro. E subtrai, então, o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, somatório que está lá no DAS, e encontro o lucro presumido líquido, o LPL. Esse valor pode ser distribuído na ótica do fisco de olhos fechados, que é isento do imposto de renda. Mas o fisco diz também o seguinte, que você, empresa do Simples Nacional, tem uma contabilidade. Não porque eu, fisco, estou te exigindo, mas que outra lei, o Código Civil, exige. Porque o Código Civil só dispensa de uma contabilidade o MEI, microempreendedor individual. Todas as demais empresas têm que ter uma contabilidade. Então, ele exige que você tenha uma contabilidade. Tudo bem. Então, você tem uma contabilidade. E se sua contabilidade mostra que o lucro contábil é maior do que o LPL, então vale esse lucro contábil. Você pode distribuir esse lucro contábil. Aqui um parênteses para você entender. Veja, o Código Civil, a Lei Ordinária 10.406/2002, que é o chamado novo Código Civil, já é até velhinho, né? Ele entende que existe a entidade que se divide em empresas e associações sem fins lucrativos. Portanto, a empresa é com fins lucrativos. No caso da empresa, o investidor, o dono, o proprietário, aplica um capital, quer que aquela empresa funcione, aplicando esse capital. A empresa comercial compra mercadoria, revende e gera lucro para esse sócio. Empresa industrial compra matéria-prima, fabrica, vende e gera lucro para esse sócio. Empresa prestadora de serviço, ele presta serviço e gera lucro para esse sócio. De forma que a empresa deve distribuir lucro ao sócio. Para isso que ele está investindo um capital. Certo? Quando será distribuído, como será distribuído, tudo isso é a lei societária que determina e tem que estar no seu contrato, o Estatuto Social. Certo? Muito bem. De forma que o que vale em termos de distribuição de lucro é o que está na contabilidade lá no patrimônio líquido. Guarde isso para sempre. Então, ainda que a lei tributária permita que você distribua um lucro de forma aleatória, que é o lucro presumido líquido, se na contabilidade você tem um lucro menor, então, por exemplo, o lucro presumido líquido está dando 100 mil.
e lá na contabilidade o lucro é só 30 mil, você não pode distribuir mais do que 30 mil. Se distribuir mais do que 30 mil, esse excesso na hora de contabilizar não vai fechar a sua contabilidade e aí você tem as penalidades que eu vou falar neste vídeo. Certo? Por isso é que o lucro contábil é que deve ser distribuído sempre. Ainda que o fisco, né, sugira, porque é só uma sugestão, ele não está obrigando que você distribua daquela forma. Ainda que o fisco sugira uma outra forma de cálculo, guarde bem, contador, distribua sempre o lucro contábil, aí você está na segurança. Muito bem, então acompanhe que a pessoa física, que é o sócio ou titular, pelo CPF, está obrigado ou facultado a declarar o imposto de renda. Depende se está naquele quesito de obrigatoriedade. Certinho? Agora, se vai fazer a declaração do imposto de renda, o raciocínio é esse. Ó. Encerrou o ano calendário 2023, aqui em 31 de dezembro, prepara-se a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmite a Receita Federal do Brasil este ano até 31 de maio de 2024, tá bom? Bom, e aí, a primeira coisa é seguir a lei tributária, tá? E fazer o cálculo, ó. Receita bruta de 2023 vezes percentual de lucro presumido igual ao lucro presumido menos IRPJ igual ao lucro presumido líquido. Pronto, distribuiu esse valor, declara-se aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis no código 9, lucros e dividendos recebidos. Certinho? Existe o código 13, que é rendimento de empresa do Simples Nacional, mas a própria Receita Federal sugere lá no perguntão, Manual de Perguntas e Respostas, o código 9, então, para ser conservador, seguimos aqui. Certo aí? E se distribuiu acima deste valor, o próprio perguntão já diz que tem que ser declarado em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, lucros e dividendos recebidos, esse é excesso. Certo? Quando ele manda declarar aqui na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, está sujeito à tabela progressiva que vai dar alíquota 0 a 27,5%. Claro, se você declarar um excesso que esteja só na primeira faixa, ainda que seja rendimento tributável, não vai gerar o imposto a pagar. Mas se for acima deste valor, já vai cair lá no 7,5% até chegar a 27,5%. Certinho? Agora, o fisco diz o quê? Que se a contabilidade aponta um lucro contábil maior, o fisco diz, eu permito que você distribua esse lucro aí de forma isenta. E deixa bem claro, se distribuiu acima deste valor, o excesso está sujeito à tributação e declarado na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, mas eu já vou sempre aqui alertando que evite distribuir acima do lucro contábil, já já você vai entender. Tá bom, vamos para um exemplo antes da gente ir para as normas que impedem. Exemplo, dados. Porte dessa empresa é uma microempresa lá do Simples Nacional, a atividade é serviço, há lucro presumido de 32%, existe um sócio João com 80%. Os outros 20% está com outro sócio que não vai interessar. Nós vamos fazer a declaração do João. A receita bruta anual é 360 mil, o IRPJ que está lá no DAS é de 10 mil, um valor, né, chutado aqui. Lá na contabilidade tem, no patrimônio líquido, lucro líquido do exercício 90 mil e lucros acumulados de exercícios anteriores 10 mil reais. Certinho? Pronto. Distribuiu 80 mil reais, pede-se declaração de ajuste anual do sócio João. Vamos aos cálculos. Cálculo 1, cálculo do lucro presumido líquido. Receita bruta anual, 360 mil, vezes percentual de lucro presumido, 32%. Lucro presumido, 115.200, menos IRPJ, 10 mil. Igual lucro presumido líquido, 105.200. Vezes percentual de participação societária do João, 80%. Pronto, lucro presumido líquido do sócio João, 84.160. Pode distribuir esse valor de forma isenta? O fisco diz que sim. Basta você apresentar, fazer o livro caixa e deixar guardado aí e distribuir esse valor e tchau e benção. O fisco diz isso. Agora lembre-se, fora da legislação tributária, o Código Civil e a legislação societária, inclusive o CRC fiscaliza e obriga que a empresa do Simples Nacional faça uma contabilidade. E aí, então, a contabilidade está dizendo que o lucro contábil é 100 mil reais. Vezes percentual de participação societária do João, 80%. Pronto, lucro contábil que pertence a esse sócio João é só 80 mil. Então, veja, para ser prudente, na declaração de ajuste anual, distribui esse lucro ao sócio João. Rendimento isento e não tributável, código 9, lucros e dividendos recebidos, 80 mil. E não distribua além desse valor, porque você vai ter problema com a legislação. Certo aí? Muito bem. Então,
guarde bem, contador, nunca distribua lucro acima do lucro contábil. Lucro contábil é o lucro do exercício mais lucros acumulados de exercícios anteriores que não tenham sido distribuídos, que estão lá no patrimônio líquido. Guardou essa mensagem? Por isso, venha para cá. Impedimento. Veja, eu não posso distribuir lucro de qualquer jeito. Está aqui. Artigo 1º, inciso 2º do Decreto-Lei 368 de 68. A empresa que tem dívida salarial não pode distribuir lucro. Tá? E aqui diz o seguinte, ó, salário é prioridade. Você não pode pagar honorário, você não pode pagar prolabore, você não pode distribuir lucro ao sócio sem primeiro pagar salários de empregados. Só que aqui o legislador está sendo mais incisivo na empresa que está devendo salário. Porque o fato de um empregado trabalhar num mês e pagar até o 5º dia útil não é dívida salarial. Dívida salarial é a empresa que está com dificuldade e vem atrasando o salário, né, meses e mais meses, ao ponto de, eventualmente, um empregado já ir para a justiça trabalhista reclamar pelo não recebimento de salário. Pronto, está caracterizado dívida trabalhista aí. Nesse caso aí, essa empresa não pode mais pagar prolabore, pagar honorário, distribuir dividendo a sócios diretores. Certo aí? O artigo 32 da Lei 4.357/64 diz que não pode distribuir lucro à empresa que tem dívida tributária. Isso aí é o seguinte, a empresa apurou os tributos, declarou e não pagou. Certo aí? Está com ação fiscal ou não? E, enquanto mantiver essa dívida aí, não pode distribuir lucro, não pode pagar prolabore, não pode pagar nada disso. Então, o que quer dizer? Exceto se regularizar. Regularizar é pagar ou pedir o parcelamento. Certo aí? Agora, tem dívidas que foram declaradas e lançadas e não regularizou, não pode distribuir dividendo, nem lucro. Detalhe, se for na onda da lei tributária e distribuir esse excesso de lucro aí, você vai cair aqui no artigo 17 da Lei 11.051 de 2004, multa de 50%. Agora, cuidado, essa multa é pesada. Essa multa de 50% atinge a pessoa jurídica que distribuiu e atinge a pessoa física que recebeu, física ou jurídica que recebeu. Certo aí? Então, ambos devem 50% de multa aqui. E há um limite. O limite é, somando a multa de quem pagou, a multa de quem recebeu, esse montante não pode ultrapassar a 50% das dívidas sem garantia da pessoa jurídica. E mais, quando você distribui, por isso é que eu digo, distribua no máximo o lucro contábil que está no PL, porque esse é o lucro da empresa. Se distribuiu acima deste valor, você não está distribuindo lucro. Você está emprestando dinheiro ao sócio. Por isso, acompanhe. Reposição. Reposição quer dizer que o sócio tem que devolver esse valor. Reposição. Distribuição de lucro em prejuízo do capital. Isso quer dizer que o capital é 1 milhão. O PL é 0. Você distribuiu o lucro de 200 mil? Você não está distribuindo lucro porque você não tem lucro. A empresa está emprestando dinheiro ao sócio, o sócio está obrigado a devolver. E veja que esse valor você tem que contabilizar. Ó. Creditou, banco conta movimento, porque não pode ser de caixa, certo? E creditou, banco conta movimento e debita-se o quê? Porque quando você distribui lucro, você acredita banco conta movimento e debita lucro acumulado, não é isso? E, nesse caso, você vai debitar um ativo, é um direito que a empresa tem de receber do sócio. Contrato de mútuo, que além de obrigatoriamente ter que incidir juro, vai incidir IOF. Está lá no artigo 1059 do Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002. Certo? Muito bem. Outro ponto. Você diz, espera aí, Roberto, com tudo isso aí, então, as empresas do Simples Nacional, Código Civil diz que tem que ter uma contabilidade, e essa contabilidade, onde é que eu autentico?
você pode imprimir, encadenar e autenticar no respectivo órgão de registro, como junta comercial, ou cartório, ou OAB, se for uma empresa de advocacia, certo? Ou então, você transmite ECD, expede contábil, facultativamente. O único momento que uma empresa do Simples Nacional está obrigada a transmitir ECD é isso aqui, ó. Nota. A empresa optante do Simples Nacional somente fica obrigada a transmitir a ECD se receber aporte de capital de investidor anjo. Se você quer saber mais sobre o investidor anjo, existe um vídeo meu no YouTube, que foi classificado como o melhor vídeo sobre investidor anjo pelo YouTube. Quase 2 horas de aula, certo? Então joga aí no YouTube, Roberto Sasaki, investidor anjo, que esse vídeo você vai entender desde como surgiu essa figura do investidor anjo lá nos Estados Unidos até o investidor anjo, de acordo com a nossa lei, que está agora aí, tá em vigor, certo? E esse assunto está também no nosso curso de Simples Nacional e MEI de forma bem mais aprofundada, tá? Olha só, para finalizar, você gostou desse vídeo? Dê logo um like. E, se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, dê um like. Inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. E não se esqueça, acesse lá o site natacurso.com e faça um cadastrozinho lá e assista vários cursos gratuitos de contabilidade e legislação tributária. Agora tem uma novidade. Você que é contador, você que é dono de escritório contábil, lembre-se, quem não divulgar, não aparece, não é visto. Essa é a alma do negócio. Você tem que fazer a divulgação, o marketing digital. Tem que fazer conteúdo útil aos seus clientes e divulgar. Eu sei que a maioria dos contadores nem tem tempo ou também não tem esse traquejo para estar gravando vídeos, mas não tem problema. Eu resolvi ajudar os profissionais contadores e tributaristas. Criei o canal lá no Telegram, chamado Roberto Sasaki Contabilidade. Esse é um canal sério, só para profissionais, onde lá eu gravo vídeos sem nenhuma propaganda minha. Eu só coloco conteúdo. E aí, você, profissional, pode entrar lá e baixar esse vídeo, colocar uma capa, colocar uma imagem do seu escritório e divulgar nas suas redes sociais e assim atrair clientela para o seu escritório. Em marketing digital, a máxima é: eu faço vídeos para o meu canal, mas uma forma de ganhar credibilidade é trazer para o meu canal vídeos de autoridades no assunto. Então, veja, você quer um vídeo deste professor que está no mercado há quase 4 décadas, escrevendo materiais, escrevendo livros, dando aulas, inclusive preparando auditores tributários, seja do Cefaz, da Receita Federal. Então, aproveite. Eu não gravo vídeo irresponsável. Eu não fico aqui tomando tempo. Eu gravo vídeos de conteúdos úteis que, quando a pessoa tacar o olho, vai ver que agregou valores, agregou conhecimento. Portanto, você profissional contador, você profissional advogado tributarista, entre aqui no Telegram, se inscreva lá no canal Roberto Sasaki Contabilidade e aproveite. Lá já tem muitos vídeos e nós temos lá milhares de profissionais que já estão fazendo uso desse mecanismo de vídeos gratuitos de conteúdo. É só você baixar, colocar aí a imagem do seu escritório e divulgar nas suas redes sociais e pronto, você está sendo visto. Quem não divulga não é visto. Então você passa a divulgar e passa a ser visto e passa a ter mais chances de atrair clientela para o seu escritório. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. Tamo juntos!